E aí, pessoal do canal, tudo certo? Pessoal, café com fertilidade. Eu adoro esse café porque abre um pouco pra gente discutir algumas causas, a gente conhece quais são as dúvidas que vocês têm. Eu tento falar da forma mais fácil possível, mas se no final do vídeo ficou alguma dúvida, escreve aqui embaixo pra gente, a gente volta, responde com vocês ou eu respondo pessoalmente ali. Então bora pro vídeo, bora pras perguntas de hoje. Bom café pra vocês aí, bom final de semana. Puxa a vinheta. Vamos lá, a Érica Larissa perguntou o seguinte: é normal ter sangramento recorrente? Meus médicos dizem que é normal, mas não acho, pois é de alto risco e já tive 2 abortamentos. Ela não falou aqui, mas provavelmente ela está falando de um sangramento na gestação. E acho que o primeiro ponto aqui, se for, eu vou tentar responder na gestação e fora da gestação. Na gestação, a primeira coisa, não é normal, né? Sangramento na gestação não é normal, mas o detalhe é que muitas vezes, e aí uma estatística alta das pacientes que sangram na gestação, elas não perdem a gestação. Então, o que realmente precisa saber é a origem do sangramento, está tudo bem ali com a gestação, com a placenta, tudo direitinho. Se a placenta não está inserida em baixa, que a gente fala, né, os sangramentos. E basicamente, quando que você está tendo esse sangramento? Se é no começo da gestação, tem as principais causas do começo da gestação e tem as principais causas da segunda metade da gestação. Na primeira metade é mais frequente do que na segunda metade. E basicamente as causas eu já posso te falar, né? É risco de perder a gestação, que é mole datiforme, que é uma outra doença que pode acontecer, e gravidez ectópica, gestação fora do útero também pode causar esses sangramentos aí no comecinho da gestação. Mas muitas vezes são sangramentos do colo do útero, são sangramentos ali da formação da placenta que não vão perder a gestação. Então, mas de qualquer forma a gente não considera um evento normal. Inclusive precisa checar seu exame de sangue, para saber se seu fator de Hertz, que a gente fala, seu fator RH, que se você não tiver ali o antígeno D, que a gente fala, você pode alo-imunizar, você pode imunizar pelo sangue do nenenzinho quando você tem sangramentos repetidos na gestação. Então realmente precisa ser acompanhado. O que eu entendo da pergunta dela? Eu acho que o médico recebeu esse sangramento, examinou ela, viu que o colo do útero estava fechadinho, que não tinha nenhuma lesãozinha, no ultrassom estava tudo bem. E aí ele tentou dizer para ela, olha, isso não tem uma causa aparente, por enquanto tá tudo normal. E ela continua sangrando. Aí ela volta no médico, o médico pesquisa tudo, tá tudo certo, e ela continua sangrando. Eu acho que o raciocínio médico é tudo que eu podia pesquisar, eu pesquisei. Tá tudo normal, mas eu ainda não descobri uma causa, vamos acompanhar. Isso é também uma outra coisa, né? Às vezes não muda a conduta. Tá bom? Então, agora precisa saber o tempo que o médico teve para explicar isso para o paciente, porque se foi no pronto-socorro, por exemplo, ele fala, olha, tá tudo bem, tá tudo normal, pode ir embora. E aí ela levou isso para ela que o sangramento dela é normal, tá bom? Essas duas situações são bem importantes para tentar diferenciar uma da outra. Boa sorte, Érica, depois manda aqui pra gente se você deu tudo certo aí na sua gestação. Doutor, vamos lá para a próxima pergunta, que é Amanda Francisca, 81. Olha, de 81, então ela deve estar 42 anos. Nasceu próximo da minha idade, hein? Doutor, estou com 25 semanas e 3 dias. Minha barriga tem dia que fica murcha, nem parece que tem bebê. É normal? Já tive um aborto. Boa, pergunta bem legal, porque as pacientes elas usam a barriga ali como marcador para elas. E nesta fase de 25 semanas ainda é uma fase onde não houve grande parte do crescimento fetal que a gente fala. Nessa fase com 25 semanas, o nenenzinho ele pesa ali entre 800 gramas, 900 gramas, com 28 ele vai pesar 1 quilo, né? Esses são os grandes landmarks ali. É claro que existe uma curva chamada de curva de Hadlock, mas ele deve ter 700 gramas nessa fase, até um pouco menos. O nenenzinho com 600 gramas ele ainda não dá um grande volume no útero, então grande parte dessa distensão abdominal pode ser intestino. O intestino ainda tem grandes variações ao longo do dia, ou até a posição do útero, né? Às vezes o útero está um pouco mais para frente, aparece um pouco mais a barriga, às vezes o útero está um pouco mais para trás, aparece um pouco menos a barriga. Então essas dinâmicas uterinas também podem aumentar ou diminuir o tamanho do útero. E a outra coisa, as movimentações fetais, não agora, mas mais para frente também mudam a dinâmica do útero, mas com 25 semanas isso não aconteceria, mas com 28, 30. E a hidratação da paciente, por incrível que pareça, pode mudar no curto prazo ali um pouco da altura, porque quanto mais líquido tem na barriga, maior a barriga, quanto menos líquido tem na barriga, menor a barriga. Então essas pequenas variações também são normais.
O mais importante, Amanda, é saber realmente pelo ultrassom se o crescimento fetal está adequado, né? Agora, a gente fica bem mais tranquilo quando a paciente fala, às vezes minha barriga fica murcha, às vezes ela está normal. Porque as barrigas que o nenenzinho não cresce, elas são pequenas, elas continuam pequenas e continuam pequenas. Então as restrições de crescimento não são variações da altura do útero, mas sim crescimentos adequados e inadequados do feto. Isso não são variações, né? O paciente vai no médico, o médico mede a barriga, acha a barriga pequenininha, ela volta depois de 3, 4 semanas, ele mede de novo, está pequenininha. Esse é um nenê que não está crescendo bem, precisa descobrir por que isso está acontecendo, existem várias causas, tá bom? Valeu, pessoal, pergunta boa pra gente discutir a altura do útero e as principais causas. 14ª não, tô na minha lista aqui, não tô na 14ª, mas a terceira pergunta de hoje, que é @li, perguntou o seguinte: doutor, quantos dias podem aparecer os enjoos? Muito interessante, porque algumas pacientes que são grávidas, elas não têm enjoos, então não é obrigatório aparecer um enjoo. A gente sabe que o enjoo piora progressivamente da 6ª, 7ª, 8ª na semana em seguida, até a 12ª semana. Então esse é o pico de enjoo, né, entre a 7ª, 8ª e a 12ª, e melhora muito depois da 12ª, 13ª semana. Realmente as pacientes melhoram muito. Algumas pacientes que podem ter uma doença chamada de hiperêmese gravídica, elas continuam piorando o enjoo depois da 13ª, 14ª semana, e normalmente vai até o final, mas isso é muito raro, uma porcentagem muito pequena das pessoas. E uma porcentagem grande das pacientes não sentem nada, então não é obrigatório sentir enjoo. Algumas pessoas ficam esperando o enjoo, né? Agora eu vou passar mal, agora eu vou passar mal, e o enjoo nunca chega. Isso não é incomum e não é um problema. Não é obrigatório ter enjoo para a gestação estar acontecendo de forma adequada. Beleza? Pessoal, pelo vídeo de hoje era isso, pelo café de hoje era isso, 3 perguntas que a gente trouxe aqui para responder para vocês. Queria agradecer demais a participação de vocês. Se você estiver assistindo e não for inscrito, por favor, se inscreva no canal para ajudar a gente a ganhar a primeira placa aí de 100 mil inscritos. E eu vejo vocês aí nos próximos vídeos. Valeu!